Vamos lá, galera da aviação, mais uma vez aqui dando continuidade no projeto. Mais uma vez agradecendo a todo mundo aí que está participando, está tendo uma repercussão muito legal. E cada dia que passa aprendendo mais, conversas muito assim, boas de se ter, relembrando histórias, cara, tá fantástico. Hoje nós vamos conversar com o Bruno César, ele tem 43 anos, engenheiro, docente de estruturas, já teve passagem na GE, na Varig, na TAP e na IAPAC. Brunão, muito obrigado pela sua participação, por estar colaborando com a gente, por estar trazendo essas histórias. Já dei uma olhadinha mais ou menos aí no teu perfil, já sei que você traz uma bagagem grande aí para gente, tá? E vamos começar, Bruno. Para quem não te conhece aí, faz uma apresentação aí sua. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Murilo, pela oportunidade da gente estar batendo esse papo. Acho extraordinário esse teu projeto aí, né? Acho muito legal. E é uma coisa que faltava aí, né? Pra gente relembrar, rever o pessoal, né? A aviação, eu sempre brinco que é um ovinho, né, cara? A gente é um mundo que a gente conhece todo mundo no mundo inteiro, porque a gente já teve alguma interface em algum momento. Mas é isso aí, né? Você falou bastante de mim, né, Bruno? Né, comecei a carreira lá de estagiário no Parque de Manutenção dos Afonsos, né, Uhum, na FAB, né? Depois eu fui lá para a GE, trabalhei um tempinho lá também. Depois eu pulei o muro, que eu brinco, né? Fui para a Varig, que era da GE Varig, não na Selma. uhum. E passei por aquele momento ali de transição da Varig para Vem, depois para TAP, e depois dessa época eu dei um tempo na aviação, trabalhando, vamos dizer assim, com a mão na massa, mas eu continuei lecionando, né? Que desde 2007 eu tô lecionando nessa área. Comecei, eu sou formado pela EAPAC, a extinta EAPAC, infelizmente a gente não tem mais ela, mas sim, formou muitos profissionais que hoje em dia estão na ativa, a IAPAC ali na Ilha do Governador, Isso. e comecei dando aula lá, né? O professor Sintra, que foi meu professor, ele Professor me Sintra. chamou, gente boníssima, né, cara? Até recentemente eu mandei uma mensagem para ele, me respondeu, eu fiquei feliz a beça, né? Altas histórias ali. O cara fez a gente se apaixonar pela aviação e não perdeu o gosto nunca mais, né? E aí eu fiquei nessa parte dando aula, né? E tô aí até hoje. Parei um tempinho também. Eu me mudei do Rio, né? Vim morar em Varginha, em Minas Pô, Gerais. legal. Vim consertar um pouquinho de disco voador, porque tô brincando. Certíssimo. Aí eu vim, dei um pulinho pra cá e acabou que eu fui encontrado na internet, né, por uma escola, uma faculdade de aviação lá de Floripa, né, e me fizeram um convite para eu voltar a lecionar nessa área e tô lá, já tem 2 anos e eu tô gostando da beça. Pô, Mas aí, legal, tamo aí. cara. Muito Né? legal. Foi bom você relembrar, né? Iapac Sintra, famosíssimo. Esse cara é uma história enorme dentro da formação dos profissionais, né? Da nossa aviação. Ô, Bruno, então, como eu já havia te explicado, a ideia aqui é a gente conhecer, né? Essa história, esse começo, toda essa Uhum, trajetória do profissional da área. Como é o teu uhum. encontro com a aviação, cara? Você lá atrás, alguém te apresentou da tua família? Como foi esse começo aí para você? Como você descobriu esse mundo? Então, cara, é engraçado assim. A aviação sempre existiu na minha vida porque o meu pai, né? Meu pai faleceu recentemente, mas ele foi funcionário da Varig foi o único trabalho dele, né? Ele entrou na Varig como boy, office boy, né? Caramba! Inclusive ele revezava, ele me contava as histórias, né? Ele dizia que revezava com o office boy do seu Rubem Berta. Então ele entrou na Putz, Varig em 66, que legal, 1966, pra cara. ter uma ideia, né? Se eu não me engano, ele tinha 14 anos. E foi andando por ali até que ele, quando ele se aposentou, se eu não me engano, foi em 97, 98, por aí, ele era supervisor da escala de tripulações, né?
Uhum. Então ele trilhou, né, um caminho muito legal dentro da Varig, né? Ele inclusive fazia parte do colégio deliberativo, né, que escolhia ali o conselho que iria Sim. escolher lá os futuros Pô, presidentes e tudo mais. Membro fundador do Aeros. Então, Aeros, nossa. você imagina, cara, a quantidade de história que meu pai tinha, né, cara? E Aham, eu ouvia assim muita história dele, né, cara? E não tinha como me apaixonar, né? Eu sempre gostei da área tecnológica, já nasci com isso, né? Já desmontava meus carrinhos já com aquele olhar de maldade, não era aham, simplesmente por fazer bagunça, né? Então eu sempre gostei da área tecnológica. E eu queria muito ser engenheiro de automóveis, né? Eu sempre fui apaixonado por uhum. carro e eu queria muito ser engenheiro de automóveis, mas eu nunca, né? Para mim, engenheiro de automóveis era aquele cara que desenhava um carro novo, só isso. Mas eu não sabia que o cara tinha que desenhar peça, lidar com problema, reclamação de fornecedor, ver Isso aí. segurança, eu não tinha ideia disso, né? E eu sempre gostei, eu tinha um tio que gostava muito de carro também, ele assinava aquela revista Quatro Rodas, né? Uhum, Pô, eu ficava louco, né, com os carros e tal. Até que, em paralelo, meu pai me contando várias histórias. Ele viajava muito, né? Não a trabalho, ele viajava a lazer, né? Meu pai era paraibano, né? Ele veio para o Rio muito novo para morar com a avó e com o tio. uhum. E quando ele conseguiu esse trabalho, ele não tinha ninguém mesmo, assim, não era casado ainda e tal. Então, cara, qualquer oportunidade ele ia para Europa, ele ia para os Estados Unidos, ele ia, né, para vários lugares, né? Que Então tem legal. história pra caramba, voou 707, voou DC-3, voou a aviação clássica que eu queria ter nascido antes, e que eu não consegui voar, né? Então ele que trouxe isso para mim. E toda vez que eu passava na ilha do governador ali, na área ali da Praça do Avião, que tinha IAPAC, ele olhava para mim e Aham, falava assim, ó, quando você fizer 18 anos, eu vou te matricular para você fazer um curso de mecânico de aeronaves. Aí eu, tá bom, tipo, eu não entendia nada, né? Eu não tava nem aí, eu era moleque. Só que aí foi chegando o tempo, né? E aí quando eu fiz 17 anos, eu falei, pai, aham, é verdade mesmo que você vai me matricular nisso aqui? E eu queria fugir do exército também, eu não queria servir na época. Eu queria servir se fosse na aeronáutica, mas aí na aeronáutica era um pouco mais complicado. Tinha lá mais restrito de vaga, né, e tudo mais. Isso. E aí eu acabei que me empurraram para o exército, né, o curso normal, né, da vida. E aí eu falei, pai, você vai me matricular mesmo na IAPAC e tal? Eu falei, vou, tal. Aí que ele me matriculou. De repente, quando eu acabei o segundo grau, né, o ensino médio hoje, o antigo segundo grau, eu lá dentro, lá aprendendo aerodinâmica, com o professor Alfredo, que era um piloto da reserva, gente boa também. Ele era um jeitão meio doidão, assim, cara. Ele Uhum, fazia umas traquitana lá com o próprio papel de cíclico coletivo, de pá, rotor. Cara, era muito engraçado. E ele despertou também uma paixão na gente. E aí, mas assim, até então eu não. Pra mim, tanto faz como tanto fez. uhum, Mas eu comecei a tomar gosto por ali, fazendo curso. E aí, quando entrou o professor Sintra, dando aula de materiais de aviação e processo, acabou, cara. O cara matou a pau, porque tu conheceu ele, né? uhum, O cara sabe cativar a gente. Ele contando as histórias, né, da época dele de QAV, né, mecânico de voo. Não, a uhum, gente morria de rir, né? E a gente via, cara, a gente se imaginava dentro daquela situação, né? Então, e aquilo ali foi paixão, 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 até que eu fui a primeira vez estagiar, né? Eu nunca tinha tido contato com avião. Minha mãe sempre morreu de medo de voar, né? E meu pai era louco por aviação e minha mãe sempre morreu de medo. Então, ela nunca deixou a gente voar para nada. Então, eu nunca tinha voado na minha vida. E nunca tinha chegado perto de um avião. Até que eu cheguei lá no Parque dos Afonsos para trabalhar lá no Bandeirante, lá na seção do PT6 primeiro, depois fui trabalhar na PT6. parte de célula, né? E pronto, cara, encostei no avião. Acho que teve uma, sei lá, uma troca ali esquisita, alguma coisa aconteceu, já era. Estou Vício imediato. contaminado forever. Normalmente é o que acontece.
E deixa eu te falar, aí de lá do Parque dos Afonsos você já vai direto para Váriga, Não. Aí o que que aconteceu? Eu fui. Naquela época a gente. Hoje em dia o estágio está mais moderno, né? Você tem mais um moderno. vínculo de trabalho e tal. Naquela época não tinha regulamentação, né? Então você não pode nem dizer que estava errado. Não tinha regulamentação, então Sim, é o acordo, né? É o que o pessoal fala que é o arame do bigode. É o que está valendo. E eu queria muito um estágio, porque eu precisava para poder tirar o CREA, né? Na época. Na sim. época técnico era CREA, hoje acho que é CFT, se eu não me engano. E aí eu já estava quase terminando a EAPAC, eu já estava no especializado. E aí eu tinha um professor, que agora eu não me recordo o nome, que ele chegou e falou para mim. Ele gostava de mim, a beça, né? Eu também gostava dele muito. Ele falou assim: Bruno, você já estagiou? Eu falei: não. Ele era da reserva do Parque dos Afonso. Parque dos Afonsos. Ele falou: você já estagiou? Eu falei: não. Tá difícil conseguir. Ó, você vai lá e procura o tenente tal, que ele vai te ajudar. Ele é meu amigo também, e ele é que geralmente recruta o pessoal. Então, se tiver um processo seletivo, ele vai também chamar você. Eu falei, ah, beleza. Aí fui lá, e aí o tenente falou, não, não tem vaga, não tem nada, não tem jeito, não tem vaga. Tipo, se vira, né? E aí cara, eu persisti, eu bati na porta. Imagina, eu morava no Jardim América, ali no Rio, é na Zona Norte, né? Os Afonsos ali ficava, sei lá, uma meia hora de carro, uma hora e pouca de ônibus, né? Por causa daquele Isso. trânsito infernal da Avenida Brasil. E eu ia quase todo dia lá, cara, bater na porta. E o cara já não aguentava mais a minha cara, né? Até que um belo dia ele falou: Ó, pintou uma vaga aqui, eu vou chamar um pessoal, eu vou chamar você também. Aí eu botei um amigo também na fita, né? Que tá na Gol hoje Uhum. em dia. E aí ele falou: Vou chamar vocês. Aí ele me chamou. Não, ele não chamou. Aí ficou esperando, eu liguei de novo. Aí, um belo dia ele me ligou. Falei, cara, o cara me ligou, não é possível. Falou, ó, vem amanhã aqui, tal hora, falta tudo que você tem que fazer, mas é amanhã. Se você não vier amanhã, não tem vaga. E eu fui. Aí ele, bronco, a beça, né, falou assim, ó, ô rapazinho, ó, é o seguinte, você vai estagiar lá no PT6, no motor, lá do Bandeirante, não tem direito a almoço, não tem direito a nada, não vou te dar um macacão, não tem nada, e você não vai receber nada. Aí eu, não, tudo bem, tenente, só quero mesmo as minhas horas, uma declaração. Isso aí eu vou ver se eu vou te dar. Eu falei, tá bom. E aí fui. E tomando, né? Eu falei, cara, o mundo é assim mesmo, vambora. Não tem E aí eu jeito. entrei. E aí conheci essa galera toda aí, o Santos, o Tranhaque, essa galera toda aí que a gente Eles, tava é, conversando aí é, antes eles de foram, eles começar foram aqui. da minha turma de CTPA. Isso foi em que ano? Você lá? Ah, cara, eu não lembro se isso foi 99 ou se foi 2000. Eu Eu não trabalho, lembro mais. a minha Foi turma por de aí. formação, a minha turma de formação no CTPA, Centro de Profissionais dos Afonso, Treinamento Profissional dos Uhum. Afonsos, formava, não era concorrente direta da IAPAC, não, mas assim, eram as duas Sim. que mais formavam mecânicos ali no Rio. CTP é E top demais. CTPA, isso aí. Lamento de não ter feito. Não conhecia. Cara, para mim foi uma das melhores escolas porque ele associava o cívico, o teórico e o prático. Rapaz, É, aquilo ali espetacular. já tem histórias aí gravadas que a galera já relembrando, porque não tem como você não lembrar. Então, assim, eu fiquei lá Existe de. ainda? Não, parou, fechou, acho que foi em 2001, 2002 a Ah, última turma. Acabou. poxa vida. Infelizmente. E eu fiquei lá de 98 a 2000, até dezembro de 2000. Em É. 2001 eu fui para Varig, então a gente se esbarrou lá, com certeza. Ah, com certeza. Com No rancho que certeza. tenha sido. No rancho, É. provavelmente. E continuando esse assunto, e quando você consegue o seu primeiro emprego na aviação? Então, eu acabei não falando isso. Depois que eu fiquei no PAMA, lá nos Afonsos, uns meses, não foi muito tempo. Não sei se foram uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. Uhum. Aí tinha o Sub Alberto, não sei se tu lembra dele, Subalberto. Era grandão, do. com bigodão daquele de aviador. Rapaz, o nome não é estranho, não. É, ele era negro, grandão, assim, um porte, bem, aquele Eu porte sei mesmo quem de, é. Eu sabe sei quem quem é? é. Aham. Andava Eu sei sempre quem com o é. cap dele, bigodão, aquele bigodão Eu sei quem dividido, é. com óculos. Gente boa também, me deu uns livros, né? Não, aqui, ó, você tem que aprender isso aqui e tal. Parte de corrosão, ele explicava pra caramba, era bem legal.
E aí um dia ele chegou para mim e eu tava começando a apaixonar por ali, né, cara? Eu queria ficar Uhum. lá, mesmo sem ganhar nada. E nesse período eu tava num processo seletivo com a GE Varig. Uhum. Ela tava pegando alunos lá da IAPAC. Aí já era para ganhar uns R$ 300 lá de estágio, porque a gente ficava de segunda a quinta na GE e fazia um curso no Senai de Caxias, na sexta. A Sim. GE fazia esse esquema com a gente. Só que aí o Subalberto falou: Ó, consegui um almoço pra você. Falei, pô, que legal, tá, não sei o que. Aí eu já tava pronto, eu já tava apaixonado pelo Uhum. Pama. Queria ficar lá, né? E aí acabou que a GE chamou. Depois de muito tempo, teve um imbróglio grande lá, de negócio de contrato, a GE parou de chamar todo mundo, e aí de repente a GE chamou. Eu falei, cara, eu vou, né? E aí conversei com meus pais e tal, não, Bruno, vai lá e tal, até mais perto de casa, e vambora. Aí eu entrei para a GE, fiquei 9 meses, quase um ano lá, fazendo todo o período de estágio, renovaram o meu estágio. E aí a GE, faltando um mês para acabar, a GE falou assim para a gente, ó, pessoal, a turma de vocês tem acho que 20 alunos, eu vou contratar um cara só que é de usinagem, que Uhum. precisava. O resto da galera eu não vou poder contratar. Vocês vão ficar num banco de dados, porque a GE está com uma estratégia nova de mandar motor para cá, não vai mandar os motores que ia mandar. Tava naquela tensão já de atentado, ainda não tinha tido o atentado de 2020, 2001, Uhum. mas já tava uma tensão, né, no mundo. E aí aí eu fui no RH da GE e falou, pessoal, gostei demais daqui, só que eu tô indo embora, porque eu descobri que na Varig tá tendo turma de estágio. E eu vou pra lá. Pra ganhar menos ainda, mas eu vou. Aí o cara, tá Sim. bom. E fui embora. Aí fui pra Varig. Por isso que eu falei que eu pulei o muro. Fui pra Varig pra Entendi. estagiar, só que aí com estruturas e não com motores, né? E eu ainda falei, pessoal, e tinha gente estagiário de motor. Eu ainda falei na Uhum. época na RH, então, eu tenho carteira de motores. Ah, tá ótimo, você vai trabalhar com Vai estruturas. pra estrutura. Já era desse Aí jeito. eu, foi assim. Aí dali a gente foi contratado depois do estágio, né? A Varig abriu uma turma, depois de muitos anos sem contratar estagiário, ela abriu uma turma e fez a prova e tal, e todo mundo, acho que todo mundo, um ou dois só que não foi aprovado, mas a maioria do pessoal foi. Você sabe o E que que é dali engraçado? Você comecei. falou, é bom a gente tendo essas conversas, a gente vai lembrando das coisas, né? É, A Varig, ela é lembrada, não tem como, todo mundo tem essa é, memória muito forte. Só que a GE também tem uma história muito grande ali, cara. A tem. oficina que a GE tinha ali era um espetáculo, né, cara? O banco de provas, Nossa. aquilo era uma coisa de Até louco. hoje. Cara, até hoje eu nunca vi uma oficina tão bem organizada. Igual era Olha que a gente aquilo está falando que lá. tem 24 anos isso. Uhum. Tão bem organizada, climatizada. Cara, Exatamente. hoje em dia o pessoal fala conceito de Kaizen, 5S. A GE tava no futuro, há Anos luz, muito tempo. A GE era top anos demais. luz. Top demais, top. Eu Top. Se eu lembro tivesse ficado que lá, eu ia ficar bem. eu lembro que algumas vezes nós íamos lá da composta para fazer um trabalho no motor, que a gente No fazia fã, colagem no fan. A gente tô fazia ligado. colagem numa borracha, eu esqueci o nome, cara. Eu esqueci o nome de fazer uma colagem que tinha lá, que era um trabalho muito legal. E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei impressionado exatamente com isso. Oficina climatizada, o chão, cara, era Cara, lindo. O dá pra chão você comer branco, no chão, cara, dava de pra você tão comer limpo. o troço assim. Tu via que era tudo serializado, tudo separadinho, as estações e o banco de prova. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, que loucura que é isso. Tu chegou aí E no eu banco de prova lembro, ali a trabalhar ali alguma vez, fazer alguma coisa ali? cheguei, então, eu lembro que quando eu entrei, veio aquela molecada toda, né? Um monte de moleque junto, e tal, tinha uma menina também. E aí eles chegaram assim e falaram, cara, ó, vou mostrar para vocês todos os setores, mas eu vou confessar que quando eu vi aqueles setores de HPT, LPT, de turbina, compressor, né, Uhum, câmara de uhum. combustão, e lá eles montam tudo, né? Praticamente você faz a revisão, o Tudo. overhaul do todo. Cara, quando eu vi os caras fazendo assim, ó, ele pegava uma paleta, ficava assim, ó, tá bom. Eu falei, cara. Eu não aguento fazer isso. Mas aí é muito de mim, né? Eu não É, aguento fazer isso aí, não, cara. Aí eu ficava torcendo para não cair num setor desse, que era muita mesmice que eu achava e tal. E é. é super, super importante, né? Hoje em dia eu entendo melhor, numa visão macro. Mas naquela época ali eu não entendia muito bem.
Aí o cara falou, não, você vai ficar na pré-instalação. Falei, mas o que que é isso, tal? Vai lá que você vai descobrir. Aí o meu setor desmontava, montava o motor e preparava para o banco de prova. Então, cara, Caramba. mais dinâmico do que isso era impossível, cara. Então foi muito legal mesmo. Aprendi muito ali. Eu trabalhei muito com CFM, com não os mais novos, né? 56? Mas 56, até na época já era o do NG, do 737NG, que era o Uhum, CFM 56-7, se eu não me engano. Tinha o 2, o 3, não sei se eu lembro direito, não. 2, o 3, aí tinha esse 7 que ia para lá uhum, também, que era do 737NG. E trabalhava com JT8, a GE fazia revisão dos JT8 da Varig lá. É, tinha lá também um LM 2500, um motor da usina termoelétrica, ia para lá, uhum. cheio de estágio, Esse eu estágio não daqui, sabia. aqui. É, grande pra Não caramba. sabia. Era um motor até Uhum. meio esquisito, cara, de trabalhar. Assim, o funcionamento é mais ou menos a mesma coisa, mas as peças eram bem diferentes. Eu sabia que não era nem da GE, nem da Pratt Whitney. E trabalhei muito com o CF6, o 50 e o 80, né? Eu acho que não tinha mais 650 nenhum e outro, não. 80. Mas, cara, e aí eu lembro que quando eu tava saindo, começou a vir o GE 90, que, Uhum. pô, né, O aquele top do diâmetro top. de fã, porra. Eu não cheguei a mexer nele e, se eu não me engano, não tinha feito nenhuma revisão lá ainda. A gente tava começando a ver os treinamentos sobre esse motor, né? Então era muito legal, mas aí eu acabei saindo antes, né? E aí mudei, virei a chave Vira totalmente, né? chave. Saí da área de motor. Isso que você falou era engraçado, porque a Varig ela tinha essa particularidade. Lá é o que eu falo para todo mundo, era uma cidade, né? A gente tinha tanta É, especialidade ali dentro que era uma loucura. é. E assim, eu não sei como era feita essa seleção dele. Eu falava que era seleção natural. O cara olhava para tua É, cara e falava, estrutura. Ele, o você outro, tem cara de usinagem, chapa. você tem cara de composto, vai para É, composta. Você, pintura, vai para pintura. é, Eu, eu falo que era a seleção natural da Varig, era o que ela fazia. Não sei é, como é que funcionava, né? Mas, enfim, era assim. E acabava dando essa virada na vida da gente. Porque é. a minha formação ela foi de estruturas. Eu trabalhei 2 anos como civil dentro do Parque dos Afonso como estruturas. Eu cheguei Uhum. lá louco para Metálica. ir para estruturas, estrutura metálica. Cheguei lá louco para ir para estrutura porque na minha cabeça nova eu falei, meu irmão, estrutura eu já sei trabalhar, eu vou conseguir desenrolar. Quando o cara Uhum. me levou para composta, eu fiquei doido. Eu fiquei porque eu não É, queria. Eu falava, cara, o que que eu estou fazendo aqui? O que que é esse lugar? Mal sabia é. que ia ser a minha E base hoje para tudo. E os caras sempre falavam, Murilo, fica seria o tranquilo, futuro, né, da aviação. essa é a palavra. Aqui é o futuro. É, Não sai daqui. Rapaz, eu lutei uns 3 meses para sair. E só tomava nega, e é. só tomava nega. Fui na Engenheira Rita, fui na E a Rita foi minha chefe depois. Maurício Mota, não sei se você lembra. Maurício Mota, não, no Maurício Mota, Mota. no Mota. Maurício Mota era da Mota. Composta. O Mota, que eu não lembro o É. primeiro nome dele, que era lá o Ele supervisor do. sempre chamaram de Mota. Ele É, era, ele era o supervisor das oficinas. rapaz, eu Depois tentei de... conversar com todo mundo, ninguém deixou sair. Graças a Deus, porque se fosse por mim, eu ia, ia É, ser ruim. Aí você é. cai dentro das estruturas. Como é que foi essa mudança para você? Sair de motores para estrutura? Eu fiquei que nem você, cara. Fiquei fulo da vida, chateado, sem dormir. Porque, pô, eu tinha uma formação toda, né, cara, em motores. Eu tava me especializando, né? Pô, tive aquele primeiro contato. E motor é legal também, né, cara? Apesar de não ser Uhum. um motor a pistão com tanta coisa, né? Tanto detalhe. Tem detalhe, né? Mas é assim, perto de um motor a pistão é bem menos. A dinâmica é É, diferente. a dinâmica é totalmente diferente. Mas, cara, é fascinante, né, cara, o motor Uhum. de algum avião. Aí eu ficava feliz pra caramba, porque quando o pessoal falava, a turbina do avião, não é a turbina, é motor. A turbina é depois da câmara de combustão. Ficava aquele negócio, né? Aí eu também tentei sair. Também tentei ir para motores. Também ganhei não de todo mundo. Não, você vai ficar na estrutura, que a estrutura tá precisando de um monte de gente, o pessoal saiu, tá precisando de gente, não quero saber. Aí eu vi que não ia ter jeito, eu fiquei na oficina primeiro com o Janilson, lembra do Janilson? Janilson, Joel. Era Janilson e Janilson, Joel na Joel, época, né? Joel e o Senna. O Senna, E o Didio. exatamente. Tinha essa galera toda lá. O Didio era da inspeção. Depois eu trabalhei com ele, É, saí da composta e fiquei com isso. ele lá, com eles lá uns dois Nossa, a três cara. anos.
Galera top demais, né, cara? Janilson Turma era boa, né? nervoso pra caramba, gritava com a gente a beça, mas assim, cara, pô, muito amor, muito carinho por essa galera toda. E aí eu comecei a aprender, né, lá. Janilson chegava aquele jeito lá, vira essa peça aí, e não sei o quê. Aqui, ó, não, tá errado. Aí pegava, amassava e jogava no lixo. Faz de novo. E tá, não sei o quê. Eu fiquei um tempinho no Reversores também. Com o Como é que era Bruno, o não nome era do cara? esse? Era Bruno, não era? No Reversores, cara. Paulinho, Paulinho. Fiquei um Paulinho, tempinho lá, mas foi esse muito aí. rápido. E E aí a tinha um gente moleque conheceu a galera. novo. Tinha um moleque novo, lá, acho É, que era o tinha, Bruno, bom pra eu caramba, o acho, moleque. Eu eu acho acho que é que era Bruno. Eu tenho Bruno. ele no meu Instagram, depois eu vou procurar. Tinha o Osvaldo, Osvaldo. magrinho. Então, o Isso, cara isso sacava mesmo. demais, cara, demais. O cara era Isso muito mesmo. fera, né? E aí eu queria ficar do lado do cara, né? Queria trabalhar ali com ele. Mas tinha muita galera fera. Então, eu fiquei o meu estágio todo foi ali na Metallica, na oficina. Eu vi o pessoal de composta lá, mas igual você, eu não sabia o que que era, não me interessava muito. E aí veio a contratação. Acho que foi 6 meses depois veio a contratação. Ó, vamos fazer uma prova. Na época era o Renatinho, da inspeção. E ele é que inspecionava o pessoal, Rapaz, o né? Renatinho, eu já vou até botar ele na minha relação aqui. Ele tá no meu LinkedIn. Gente boa demais, cara. Renatinho é fera. Tem altas histórias também, cara. Renato Lira, se eu não me engano, o nome dele. O nome completo eu não lembro. Eu acho que é. Bom, Renatinho, tu sabe quem é? Eu tenho ele no meu LinkedIn, depois eu te passo o contato. A gente fez lá, eles fizeram uma prova prática, eu fui mal pra caramba. Eu lembro que se fosse pela prática, eu tava ferrado, eu não ia entrar. Foi ruim pra caramba a prova prática. E mandaram fazer uma cantoneira, fazer uma cravação de Eram rebite dois L's, eram sólido, dois dois L's, você L's, cravava, eram 10 rebites sólidos, 10 rebites universal e 10 rebites cariado. descariado embaixo. Cinco E tinha que trinta e dar dois, eu lembro acabamento. direitinho. Eu lembro que eu machuquei o dedo, eu estava apressado para acabar, eu era meio devagar, e aí eu fiz mal lá, até lixei o, o dedo. Mas foi engraçado até na época. Enfim, passei. Aí, na hora de entrar, eu fiquei esperando. A gente foi para aquela sala de reunião que a Varig tinha com banco de 747 lá no Sim, setor onde tinha engenharia, tu lembra? Aquele aham. auditório, né? Tinha E a banco de, molecada. tinha banco de avião espalhado na Varig toda, né? Pô, cara, até hoje, quando eles venderam, eu queria comprar, mas alguém comprou tudo. Eu fiquei Uhum, louco, eu não consegui um. E venderam a preço de banana, cara, aqueles bancos lá. E aí eu fiquei esperando o Janilson entrar para me resgatar lá e me levar, ó, você contratou e vem para cá. Aí entra o Saulo, o Saulo, que era o camisa branca, que a gente chamava lá do hangar, uhum. o supervisor. Aí o Saulo, ô novinho, chama todo mundo de novinho, ô novinho, você vai ficar comigo. Eu falei, não, mas eu sou lá da oficina. Não quero saber, novinho. Só me segue e cala a boca. E É aí eu desse fui, jeito. e foi, tá bom. Aí um colega meu que fez estrutura, jogaram ele pra moto. Aí mudou tudo de novo. Um monte de gente que trabalhou junto se separou Separou. novamente. E eu fui pro hangar. Aí eu não conhecia ninguém, né, cara? Aí quando eu cheguei no hangar, que eu encontrei o Santos, o Carlinhos e o Uhum. Tranhaque, eu falei, pô, tô em casa. Melhorou. Ele tinha trabalhado comigo nos Afonso. E aí, daí você vai conhecendo a galera, e essa galera toda que a gente mencionou aí, pô, aí pronto. É um amor à primeira vista, né, cara? Aí eu apaixonei de vez. Aí comecei a trabalhar melhor, né? Ficar mais rápido no que eu tava fazendo. Tive um cara que me ajudou demais, o mecânico que eu era ajudante dele, hein, o Edilson, né? Que a gente chamava de Madeira. Não sei Uhum. se tu lembra dele. Eu lembro assim, a fisionomia, mas eu não tive muito contato com ele, não, mas eu lembro sim. Então, o Madeira era o cara, né? E ele era extremamente minucioso em tudo que ele fazia, né? O trabalho dele era tudo com muito capricho e tal. E como ele era um cara que sacava muito, né? E só fazia trabalho bom, assim, vamos dizer, tem os trabalhos sujos que a gente brinca, né? Vai abrir porão, vai, né? Vai desmontar Aham. aquelas, aquelas mantas lá que coça até o pensamento. E o Madeira só trabalhava em reparo complexo. E na Top. época a gente estava fazendo revisão no 707 da FAB, no O 2401. sucatão. Então. E o bicho virou panela com aqueles Hillock lá da asa, tudo foi eu que coloquei lá junto com os meninos lá. E aí
E aí o Madeira, né, cara, ele pegava só leme, estava sem o leme, o 747, pegava só serviço complicado. E eu comecei a pegar esse serviço só com ele. E eu quase não ficava nesses serviços mas o pessoal falava que era serviço ruim, né, que era porão, abrir porão, né? Desmontar as peças mais sujas e tal. E eu me dei bem, né? Falei, pô, me dei bem e tal. Só que assim, o serviço mais complexo era complicado também, né? Tinha que queimar a mufa ali. Mas, e aí eu fui ficando lá e fui ficando no hangar e fiquei direto, né? E consolidei lá na estrutura do hangar. Vida de ajudante para o pessoal entender. O mecânico chegava, mangueira esticada, ferramenta preparada, desenho Escada no separado, lugar escada no lugar, tudo certinho, né? e Conectado lá puxa minha no. caixa de ferramenta no vinho. Como era o nome dos pitch? O pitch para conexão Kit, do ar no chão do kit de ar hangar. comprimido e de elétrico. Rapaz, que escola que era isso, né? Rapaz, É, te e moldava. até, e até cívico, igual você falou, porque chegava assim, novinho. Você acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Vai lá, pega a minha caixa de ferramenta que eu tô te esperando aqui. Não, Tô não terminando o tinha, café. não tinha, vamos dizer assim, que não tinha o carinho que a gente tem que é obrigado até hoje, né? É, Não tinha muito esse Zero carinho. bullying. É, Zero bullying. tá louco, rapaz. Hoje, a geração de hoje, eu não sei se aguenta, não. Então, eu tô até preocupado, mas Não aí sei. acaba sendo outra história, né? É outra história. E vem cá, deixa eu te falar. Isso é uma pergunta assim, porque tu lembra o teu primeiro reparo solo que tu fez sozinho, que te liberaram assim e falaram, ó, Bruno, tá contigo esse reparo aqui, pode ir lá fazer. Lembro, cara. É. PPVNN, November, um Boeing 767-200. Eu tava. Não, não foi porque eu tava bom, não, sabe? Porque não tinha opção. Não tem tu, vai tu mesmo. Eu lembro que eu tava num plantão no domingo, chateado da vida, porque eu nunca gostei de trabalhar domingo, mas não tinha jeito, né? Ninguém, quem gosta, É. né? Então, e a gente tinha um negócio lá, né? Na oficina também tinha isso, né? Quem vem na extra, quem vem no sábado, era obrigatório fazer o extra no domingo para outra equipe poder folgar o fim de semana inteiro. Sempre foi assim lá no hangar. Não lembro se na oficina era também. E aí eu tô lá, o Ronaldo também é outro dinossauro da aviação também, o Ronaldo Moraes, a gente chamava de Uhum, Portuga. Ele tá no LinkedIn também, ele manda mensagem direto. Ele tava como líder ali do turno, né? E aí o pessoal foi almoçar e tal, e o avião tinha que sair, cara. E aí tinha um monte de. Na verdade, não foi o reparo inteiro que eu fiz, mas ele tava da metade pro fim. E chegou um outro avião com outro problema, e o pessoal foi todo para lá. O Lessa, aquela galera que conhecia demais, né? Fazia reparo rápido uhum. pra caramba. Aí falou, ô novinho, se vira. Termina aí, cara. Toma aqui, ó, o manual é esse, o reparo é esse, os fixadores são esse aqui, e cai dentro. Aí eu fui lá instalar os Hillock, né? Passar o selante, dar os acabamentos, terminar tudo certinho. E eu fiquei feliz pra caramba, né? Porque eu consegui terminar, mas aí bateu aquele medo, né? Quando o avião saiu, quando eu vi o avião indo embora, falei, cara, será que eu fiz tudo certo? Pô, Que meu Deus Deus. do céu, e agora? Aí eu ficava acompanhando, será que Ah, aconteceu alguma coisa nesse avião? E não sei o quê. Enquanto eu não vi esse avião voltando pro hangar, pro básico, que tava de boa, eu não sosseguei. exatamente assim. Mas é uma Mas foi o experiência. primeiro. Assim, você passava um período lá acompanhado, né? E Não, muito tempo. quando vinha a possibilidade de você fazer um reparo sozinho, aquilo pra gente era tipo assim, era É, o máximo do que você poderia é, alcançar naquele momento. E é. tu ficar eu acho que todo mundo lembra do primeiro reparo solo, não tem jeito. Não, e o legal é que, assim, a gente na época, quando você está imerso na situação, você não consegue observar algumas coisas, mas hoje eu consigo ver, assim, o cara está sempre te observando. Querendo ou não, tem uma avaliação, Tem. né? E era muito É, sério. E era muito sério, sério. e tinha uma avaliação que era perfeita, que era uma avaliação até meio cruel às vezes, né? Mas na época era assim, tipo assim, ninguém quer trabalhar contigo ou todo mundo quer trabalhar contigo. E geralmente não é porque você é bom de onda, é porque tu trabalha direito, né? Esse E aí. graças a Deus o pessoal sempre, pô, novinho, chega aí, vamos trabalhar comigo aqui nisso aqui. Eu sempre tive uma boa aceitação, né? E na época eu não entendia. Às vezes eu até ficava com raiva, pô, que saco, acabei de fazer isso aqui, o cara quer que eu faça outra agora aqui, e não sei o que, mas na verdade os caras estavam observando, né? Porque você via que tinha uns que, não, bota esse cara para fazer outra coisa. E tinha outros que eles. Então, acho que eles viram, né, que eu sempre peguei esses Uhum. trabalhos mais complicados e sempre me chamavam para ser ajudante também. E aí eu percebi que quando entrou uma turma nova depois da minha,
eles começaram a soltar a gente, porque agora a atenção é para essa turma nova, Exatamente. né? Essa galera já está Então, preparada. e aí, mas foi legal pra caramba, né, cara? Pô, baita de É, uma escola. é um momento assim, é um momento muito legal, principalmente nessa transição que você está descobrindo aonde você pode chegar, né, o seu profissionalismo e tudo que Uhum. você tem à tua volta, é o que você falou, a gente na hora, você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo, né? Vem vindo É, naturalmente. Mas quando você olha, cara, quanta coisa e quanta gente boa te cercava naquele momento ali nossa. para te Pô, transformar como profissional. Em termos pudesse de voltar hoje, né? Para rapaz, de eu alguma acho que forma agradecer a muitas pessoas. e Pô, aproveitar, acho que a gente aproveitaria o dobro do que a gente aproveitou. Não que não tenha aproveitado, mas assim, é, cara, ferramenta, uma é, empresa renomada, caras assim que, cara, eu via, é. tinha gente trabalhando lá que eu ficava assim olhando e falava, cara, eu vou ter que fazer igual esse cara. Ou pelo Ferramenta menos da Snapon. cinco. Porra, cara. Ferramenta, tu tinha tudo na mão e a possibilidade de aprender. Resumindo, ali, só não aprendia se você não quisesse. Só Se eu se o não cara. quisesse. E como é que foi a continuidade dessa tua carreira na estrutura aí? Você ficou quanto tempo trabalhando na estrutura? Teve promoção nesse meio? Como é que foi isso daí para você? É, teve uma promoção, foi na época, foi um pouco conturbado, né? Porque a nossa, o setor de estrutura do hangar é muito grande, tinha cento e poucas pessoas, né? Muita E a gente gente, tinha né? aquela giro de turno, né? E na época eu comecei a fazer curso de inglês. Porque assim, na aviação não tem jeito, né, cara? Você tem que saber inglês. Nem que seja o básico do básico, você tem que saber, né? Eu até falo com meus alunos assim, falo, pessoal, não tem nada a ver com estrutura aqui agora, mas se você não tiver dinheiro para fazer o melhor curso de inglês, faz o pior, mas faz. YouTube, Porque dá um a sua jeito. vida vai depender disso a partir de agora. E eu comecei a fazer o curso, na época acho que fiz o Brasas, que era um curso bom pra caramba. E era tipo assim, ó, eu recebi o salário inteiro ia pro curso. Era caro, o curso era caro. Eu ainda falei com meu pai, pai, preciso de um patrocínio aí, me dá uma ajuda, porque a grana é curta, né? A gente ganhava bem pouquinho na época, e eu falei, pô, eu preciso de uma ajuda. Meu pai, não, paga o teu curso que a tua despesa aqui, alguma outra coisa, eu consigo te ajudar. Eu falei, demorou, então vambora. E aí eu fiz o curso, tentei fazer o. Não fiz o mais rápido do que tem, não, que acho que era em um ano e meio, mas eu fiz um mais demoradinho, mas fui fazendo, sem parar. E aí eu estava numa turma e eu não queria. Eu não estava fazendo engenharia ainda. E eu queria fazer, mas não tinha feito ainda. E aí chegou no momento que tinha que mudar de turno. Eu já tinha passado umas temporadas no primeiro turno, né, na manhã, e aí chegou um momento que eu ia ter que ir para tarde. E a tarde me derrubava, porque eu ia ter que sair da minha turma. E eu ia ter que regredir no inglês ou ficar parado, né, esperando uma Esperando. turma chegar na minha, ou entrar numa turma que eu nunca vi, que era uma galera já mais velha, e tinha muito, era outra vibe a turma Uhum. lá. E eu não queria, eu queria continuar na minha. E eu já estava estudando, tipo, de 10 livros, eu devia estar no 3, eu devia estar indo pro intermediário quase. E aí eu falei pro meu chefe na época, pô, não tem como, não tem como, porque o pessoal cobra, né? Mudar o horário. Tem gente que já tá de tarde, quer vir para amanhã. Falei, pô, então me bota na madruga. Ah, não, porque tem o adicional e já tem gente que já pediu para ir para madruga e aquele negócio, antiguidade é posto. Então a gente tem que manter a antiguidade. Só se alguém desistir, mas acho que não vai desistir e tal. E ficou naquele impasse. Eu fiquei com muita raiva na época, eu fiquei muito chateado, né? Não cheguei a brigar com o cara, né? Obviamente, porque não era culpa dele, não era, Aham. não era, né? Era o De repente, se ele sistema. quisesse muito, ele podia ter mexido os pauzinhos ali, mas assim, eu também não tinha afinidade também com o cara, eu não posso cobrar, né? E aí eu botei uma coisa na minha cabeça, falei, cara, não quero saber, eu não vou mudar dessa turma e vou dar meu jeito aqui. Aí comecei a caçar um monte de coisa, um monte de lugar. Cabeça de jovem demais é essas coisas, né? Não pensa muito nas consequências. Mas acabou que eu me dei bem nessa brincadeira. E eu comecei a ver. Aí um dia eu estava indo bater o cartão e tinham colado um papel do ponto dizendo assim, ó, é, concurso interno para engenharia de estruturas. Aí eu Tinha falei, pô, muito. que legal. Eu já era técnico, já tinha saído de ajudante para técnico. Já tinha feito lá o cheque da ANAC, né? Sim. Na época e tal. E aí eu falei, cara, eu vou tentar esse negócio aqui. Eu devia ter uns 3 anos trabalhando 2 ou 3 anos trabalhando na prática ali, né?
no hangar, no chão de fábrica. E sim, aí, quando teve essa oportunidade, eu falei, pô, vou estudar. E aí estudei e tal. Só que não tinha muito o que estudar, né, cara? Era uma prova de inglês, um psicotécnico e uma entrevista. E aí eu tentei pegar uns manuais, algumas coisas. E tem uma galera na estrutura que me ajudou, né? O Humberto, na época, Humberto. Humberto Cardoso, ele estava começando na liderança ali, a gente chama, era o camisa azul na época, né? Ele chegou, ô, tu não quer ir para engenharia? Então, ó, eles acabaram de dar um boletim de serviço aqui, lá do 747 da Aerolíneas Argentina, que estava fazendo a revisão lá. Trabalhei nesse avião Vai lá também. e tenta descobrir esse fixador de titânio lá. Porra, 747 é grande pra caramba, né, cara? Pô, então era um negócio meio complicado. E aí eu fui, né, cara? E botei a escada lá e fiquei varrendo o avião inteiro lá nas estações que ele mandou pra descobrir, com um imãzinho lá. Imagina, um por um, até Caramba, descobrir o que que era titânio, porque tinha que mudar. Tinha um que era de aço com banho de cádmio e eles queriam que mudasse pra titânio. Aí eu descobri uns lá, marquei com a caneta lá, com aquela caneta de projetor. Aí, mas demorei, cara, demorei umas 2 semanas pra fazer aquilo lá, porque era coisa pra caramba. E aí de uma certa forma, eu tive contato com o boletim de serviço. Antigamente uhum. vinha lá já alguma coisa redigida pela engenharia. Tudo E aí eu mastigado. li e tal, né? E aí fui pra prova. Aí fiz a prova lá de primeiro de inglês. Eu achei que eu não fosse passar, porque tinha gente que falava melhor do que eu, né? Mas assim, cada um tem um contexto, né? Eu não sabia o contexto das Uhum. pessoas. E aí aí fui eu e mais eram 24 cabeças, eu lembro até hoje. Tinham 24 pessoas. E aí eu para segunda fase, foram 12. Falei, tô no bolo, tá bom, vambora. E era um psicotécnico. No psicotécnico só foi eu e um cara, o Alberto, que era Alberto. lá da Alberto Oliveira. Não, Alberto não Alberto lembro. Augusto, grandão, ele usava um bigodinho na época. Ele também foi de CTPA. Ele morava em Realengo, no perto da Praça do Alberto, não Canhão tô lá. lembrado. É. Depois ele virou inspetor lá na oficina. Uhum. Foi eu e ele só. E aí o que aconteceu? A gente foi fazer a prova lá na engenharia. Aí eu passei na prova. E passei ele ficou em segundo lugar. Mas ele foi tão bem que abriram uma vaga para Pra ele. ele Estava no também. reversor na época. Abriram uma vaga para ele na engenharia de motores. Então ficou eu de técnico na engenharia e ele de técnico no motores. Mas no Ah, que legal. futuro, esse cara veio ser meu chefe aqui lá na Technip, na FMC, Que legal, fora da cara. aviação. Hoje ele é diretor na Ásia Pacífico, lá dessa parte de petróleo. Cara, fiquei Pô, muito feliz, né, com como a carreira dele decolou. Me ajudou demais também esse cara. E aí eu comecei a trabalhar na engenharia. Então, isso foi em 2003, 2002, por aí, final de 2002. Aí o chefe da engenharia falou, ó, em julho quero você aqui. E o meu quem chefe era o no hangar chefe lá? era na engenharia era o Eduardo Correia. Eduardo Correia, Ele trabalha ainda na aviação. né? Ele acho que é diretor ou gerente geral de alguma empresa lá no aeroporto de Jacarepaguá, se eu não me engano. Aí ele que me chamou e falou, ó, a partir de julho, agosto, sei lá, eu quero você aqui. E aí meu chefe no hangar não queria me liberar, porque precisava de gente. E aí eu sei que eles entraram no embate lá, falei, ó, cara, essa briga não é minha. Fiquei quieto. E aí Uhum. me liberou. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, né? No início o pessoal me zoava, vai lá pra tirar foto. E não sei o que, tinha aquela câmera zona da Mavica, da Sony, né? Com disquete, né? Mas aí no final, Rapaz, isso cara. mesmo. E eles não queriam muito. Eu lembro que na engenharia, quando eu cheguei, o pessoal ainda me olhava assim, meio, pá, o cara era mecânico, tá aqui e tal. Mas eles curtiram, porque eu tinha visão prática. Eu lembro até hoje, tinha uns engenheiros que chegavam lá e falavam assim, cara, vamos fazer esse reparo aqui, instala isso aqui, tal, tal. Eu falei, ó, cara, isso aí não vai dar para colocar não, porque você não tem acesso para bater esse high lock. Nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Aí eles viram que a visão prática era tudo naquilo ali. E a engenheira Rita sempre incentivando. Não, Bruninho, ela me chamava de Fera Bruninho. também, Bruninho, né? vai lá, faz engenharia, é legal e tal, não sei o quê. Pô, me ensinou muita coisa. Cara, eu devo, assim, sei lá, cara, grande parte do que eu sou hoje como engenheiro a ela, cara. O jeito de trabalhar, o capricho de fazer as coisas, como redigir um documento técnico. Cara, ela ia na vírgula. Ela era assim, muito braba Ela nisso aí, teve no era muito offshore, boa. ela teve no offshore, você sabe, né?
Se eu não me Não, engano, ela teve na Atlas. Rapaz, eu não tenho certeza, eu não quero falar para não dizer besteira, mas acho que ela aham. teve uma passagem na Omni também, alguma coisa assim. Mas ela teve um tempo lá. Na Omni não sabia que ela tinha Isso, ido. isso Fera mesmo. demais, 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 demais. Até hoje é minha referência de profissional, ela, né? E aí ela. E assim, outros engenheiros, o Ricardo Negrão, o Jarbas, o Ricardo Marcelo Negrão. Madruga, o Ricardo Aoki, que era um japonês que foi para a Embraer depois. Exatamente. Figuraça, e cara, o cara era demais, ele é muito bom. Muito tempo que eu não falo com ele, sinto muita saudade dele também. Tinha um outro técnico lá, outro Bruno, Bruno Freitas, que foi para a área de petróleo também. Cara, fera. Assim, eu não quero nem falar os nomes, que a gente vai esquecer de alguém. É uma Mas só lista fera, só enorme. fera, só fera. E aí, pô, cara, no meio de fera, ou tu aprende alguma coisa, ou tu é alijado. Não tem jeito, né, cara? E eu consegui aprender muita coisa boa lá com esses caras. Aí eu fiz a faculdade, né? Me formei. Aí eu lembro que eu comecei numa faculdade paga, a Souza Marques, e aí eu fiquei sem grana e eu ia trancar. E aí eu consegui uma transferência para o Cefet, só que aí a aula era de manhã, eu tive que trabalhar de noite. O Eduardo me ajudou a beça, ele abriu um horário para mim para eu trabalhar de 1 às 11 Pô, que legal, na cara. engenharia, praticamente sozinho, cara. O cara confiou em mim que eu ia trabalhar. Assim, ele viu que os resultados foram bons, a Hum. produção não parava, né? Então, e viu que eu estava dando conta. Mas assim, se não fosse essas ajudas, cara, não tinha me formado. Ô, Bruno, e como é que foi essa transição? Agora me gerou uma curiosidade, porque você ficou na engenharia das estruturas, né? Isso. Especificamente. E essa tua transição, quando você sai de mecânico ali, de técnico de estruturas para engenheiro, como é que foi isso assim? Como foi na tua cabeça? E uma outra curiosidade que eu tenho, qual era a autonomia do engenheiro nos aviões lá da Varig? Você tinha autonomia para um projeto de reparo? Tudo era sobre consulta com o fabricante? Como que funcionava Uhum. essa parte? Isso foi, isso foi o principal motivo de depois eu ter me formado, eu querer dar meus voos longe da aviação, no Rio de Uhum, Janeiro. uhum, Porque a gente tinha uma autonomia não muito grande, né? O engenheiro, basicamente, ele era o cara que ele fazia uma avaliação de dano uhum, e ele era o cara que propunha reparos para alguma coisa que tivesse ficado fora do SRM. E ele era um cara que cuidava da documentação técnica, que ele analisava boletim de serviço, se aquilo ali era aplicável ou não para aquela frota. Ele é o cara que analisava as ADs, né, as diretivas ali de isso, aeronavegabilidade, se elas também deviam ser aplicadas ali, se o avião ia ficar no chão, se não. Era o cara que ia na linha de frente com a Boeing, com a Airbus, para poder fazer as consultas. E aí, no início, eu falava, pô, cara, mas o cara só faz uma consulta. Ah, mas o cara só vê esse documento. Mas faz parte da engenharia. Eu não entendia muito bem, né? sim, E aí, eu aprendi a fazer isso tudo ainda como técnico, né? Porque colado com fera, ele não fazia um pano preto. Cara, graças a Deus, assim, essa galera que eu entrei ali, todos eles me botavam pra jogo, cara. Tanto é que ele uhum, chegava, cara, ó, vai ter um curso tal, você vai junto. Ó, vai ter não sei o quê. Você que vai. Se vira. Vai lá, faz, aprende, depois vem que explicar pra gente o top, que cara. aconteceu. E aí eu vi, só que aí eu comecei a ver a importância do engenheiro quando você tinha um BOzão ali, um problema sério, e que se você fizesse uma consulta ao fabricante mal feita, demorava muito para você ter a solução do problema. E isso era o que da questão. Era aquele pontinho que faltava. Por quê? Se eu conseguisse entregar para o fabricante exatamente o que estava acontecendo, o cara de pronto ele me entregava a solução e o avião liberava mais rápido. Exatamente. Só que demora com o tempo você pegar a manha de cada fabricante. Cara, a Airbus é totalmente diferente da Boeing, né? Em termos de, não de filosofia de construção, né? Um pouco diferente, mas em termos de o serviço, né, com o cliente, eles são super diferentes. Um quer que você analise isso, o outro quer que você já avise que fez. Então, eram várias coisas. E eu aprendi essa manha toda e eu acabei que eu fui bem na engenharia. Depois eu fiquei bem legal. O pessoal foi saindo, as minhas referências foram todas saindo, né? E acabei que eu fiquei sozinho, assim como a pessoa, um dos mais antigos ali, o Ricardo Negrão, ele virou gerente, Isso. e eu ali era praticamente o mais antigo, apesar de ser recém-formado. Eu A tinha muita Rita, eu experiência. acho.
A Rita, acho que ela foi para oficina, não é isso? A Rita foi para Ela oficina. foi para oficina, ela foi para oficina, foi ser gerente da Foi para oficina, depois de oficina. lá ela saiu, né? Depois acho que o Madruga foi como gerente da oficina. Eu Madruga não lembro também. mais a ordem. Acho que o Madruga É, eu foi não também. lembro É. a Acho que foi ordem Rita, direito. depois entrou ele. Isso, é. E depois saiu também. E a galera, e o Jabas saiu, o Jabas foi para Nova Varig, depois foi para Webjet. E a galera foi tudo saindo, foi ficando. Aí veio o Marcelo Cunha, meu irmãozaço, Marcelo né? Cunha. Até hoje tenho contato com ele, assim, brotheraço meu, né? O cara me ajuda demais até hoje. Tá por onde É, ele, sabe? ele tá na United. Que legal. Ele tá na Trabalhei muito tempo United. com ele na inspeção de oficina. Na inspeção da oficina. Cara, pô, pensa num cara gente boa, é esse cara aí. Esse cara define o cara gente boa, é esse cara. Pô, meu irmãozaço Uhum. mesmo, assim. Mais do que amigo ele. É parceiro, irmão mesmo. E aí, a gente trabalhou junto, né? Lá, um ajudando o outro. Eu já não era Uhum. ajudante mais. A gente era parceiro de trabalho mesmo. E aí ficou eu e o Cunha. A gente chamava ele de Cunha lá. Eu e ele. Depois o Cunha. Guimarães chegou a entrar um tempo na engenharia, mas depois ele saiu, que ele passou num concurso. Ele saiu, foi para a Omni e foi ser Isso. professor na rede municipal também. E ficou nesse. E a gente praticamente formando a galera que estava vindo, né? Então, e foi isso, né? Até que eu me desliguei da TAP, já tinha virado TAP em 2011. Eu acabei me desligando, porque eu também sentia necessidade de, entre aspas, engenheirar um pouco além do que aquilo ali. Eu queria projetar coisa nova, né, e tal. Foi meio conturbada a minha saída, não foi da forma como eu gostaria na época. Tava passando por muita mudança também a empresa, né? Uhum. A TAP tinha chegado, era uma coisa totalmente nova, outra filosofia de trabalho, né? Enfim. Depois eles me chamaram para voltar, mas aí eu já estava estabelecido lá na Certo. empresa que eu fui. E nisso, eu acabei ficando atraído pelo alto salário da área do petróleo, né? Porque pagava bem melhor na época, né? Uhum. E aí você acabei me envolvendo ali, mas nunca gostei tanto como aviação, né? Eu sempre tive a minha restrição, né? Ó, eu vou até aqui, daqui para dentro do coração é só aviação mesmo. E aí eu ficava tranquilo. Eu terminei o mestrado na época, que ainda era na área de aviação, trabalhando na área de petróleo, ainda, né? Uhum. E continuei dando aula. Foi o que me manteve grudado na aviação, foi aula, né? E aí eu fazendo cursos, sempre fiquei fazendo cursos ainda, né? Dentro, algum certo tipo de consultoria e tal, até E me mudar para cá. isso eu queria te perguntar, passando toda essa etapa, como surge a parte dos treinamentos na tua vida? Como que você descobre essa vocação, cara? Como que tu mergulha nesse mundo novo aí? Porque você vai, tu fez muita transformação durante a tua vida, cara. Muito, Muito legal muito, cara. mesmo. Até isso até é uma fonte, abrindo o coração para você aqui, às vezes é uma fonte de conflito na minha cabeça ainda, Uhum. porque o cara fala, pô, o cara tem 43 anos, já é um cara maduro. A gente não é maduro em tudo, né, cara? A gente tá em eterna construção. É, Exatamente. e às vezes eu bato na minha cabeça e falei, cara, pô, eu deveria ter ficado quieto na aviação. Hoje, de repente, eu estaria, é, né, com um know-how melhor no que eu já estava ficando bom, né? Mas depois eu falo, cara, mas eu não teria vivido as experiências incríveis que eu vivi na engenharia fora. Aí eu fico Uhum. aqui, eu falei, cara, eu sou um cara muita festa, então eu falei, cara, eu acho que Deus sabe de todas as coisas e foi o caminho que ele permitiu que eu traçasse. Mas falando em treinamento, para não variar, foi a Varig, né? Surgiu uma necessidade. Olha que louco, cara. Eu estava na engenharia, já estava na engenharia, eu tinha acabado de chegar na engenharia. E a gente precisava muito treinar os mecânicos, né, os técnicos, para novas coisas lá, né? Chegava um avião novo, você tinha que treinar. Treinamento de avião velho, que o cara já nem lembrava mais, MD-11, DC-10. E aí, a Varig tinha um setor de treinamento power, né, cara? Você vê os instrutores da Varig eram só fera. O Bernardo, Laércio, Anderson, essa galera toda aí, cara, era muito boa. O Veiga, né? Cara, tem um Conheceu a monte, eu não vou Maiara? lembrar. Conheceu a Maiara, que dava aula de Maiara, inglês? da aula de inglês, cara, essa galera Rapaz, toda. eu Só, só, só eu só, fera. você, só pegando, só para pontuar isso, você falou Fala, do fala. inglês no início.
Eu lembro da Mayara para mim, porque eu era meio preguiçoso no inglês. E eu fazia lá, eram 3 vezes na semana com ela. E ela Uhum. ficava, Murilo, você tem que estudar. O inglês é importante, tem que. Porque minhas notas baixas, daí eu queria nada com inglês, eu queria trabalhar e fazer minhas É, coisas, e ela era pegava no arrebitar, meu pô. pé, e rapaz, queria arrebitar, queria laminar, fazer essas coisas. Enfim, hoje eu estou trabalhando fora. Fui ter que aprender o inglês mesmo, agora depois de velho. Aí você apanha. E não tem jeito, Quando né, cara? você não escuta lá atrás, na frente você apanha. Então, É. eu lembro dela na minha cabeça, tem que estudar, e vinha com as notas, me dava bronca, falava comigo, enfim, é isso. Aí você foi, passou pro ensino. Não, eu nem cheguei a entrar na Varig, na Varig já era VEM na época. Vem. Eu era esporádico, assim, era por oportunidade, por necessidade. E Aham, aí eles me deram um treinamento técnico de instrutor técnico. É com apostila, foi uma semana lá naquele setor de treinamento que era dentro da GE, não sei se tu isso. lembra, Aham, lembro. no antigo prédio, depois que a GE saiu de lá. E aí eu fui lá, fiz o treinamento todo, falei, ah, cara, nunca eu vou trabalhar com esse troço na minha vida e tal. Eu sempre fui muito questionador, né? Eu nunca fui muito de expressar. Mas na minha cabeça, brrr, tica-teco aqui Trabalhando. cai no pau, né, cara? E aí eu falei, cara, eu não vou trabalhar com isso. Mas eu gostei, eu achei legal a didática, né? Como cada um tem um tempo para aprender e tal. E olha como é que são as coisas, né, cara? Como é que as coisas se encaixam. E aí passou um tempinho. Eu fui na IAPAC resolver alguma coisa lá de documentação ou pedir alguma coisa para alguém, eu não lembro o que que era. E aí eu cheguei lá, falei, cara, tô precisando de dinheiro também, não custa nada também botar um currículo aqui, quem sabe, né? Aí eu falei, isso era 2006, 2007, eu tava casando na época. Eu falei, ah, eu vou botar um currículo aqui. Aí botei o currículo, ficou esquecido lá, um tempão. Aí eis Uhum, que. E eu dando aula na VEM. Eu dando algumas aulas lá. Eu lembro que eu dava aula de Line and Base de DC10 e MD11. Eu dava uhum. aula de princípio de inspeção, de soldagem, da própria parte de corrosão. Tudo isso aí, tudo de estrutura. Era Pô, tudo que legal, voltado cara. mais nessa área de estrutura. Acho que conhecimento geral de aviação, cheguei da aula também. Enfim, era tudo mais ou menos essa área aí. E aí eu fui. Aí a PAC me ligou. Eu tava em cima da asa, cara, de um avião que eu não lembro qual que era. Tava medindo com ultrassom junto com o pessoal de teste não destrutivo, uma baita de uma corrosão que tinha lá. E a gente precisava da resposta rápida e tal. Nem lembro que avião que era. Era avião grande. Aí eu tava lá com o Reinaldo, eu acho, do teste não Reinaldo. destrutivo. Reinaldo, gente boa demais. Reinaldo, Eu rapaz, tava esse com cara ele e me com o ajudou Naval. tanto. Tava com ele e com o Naval, né? Reinaldo. E tinha mais um, cara. O bigode, esqueci o nome dele. A gente chamava ele de Charles Bronson. Bigodão, Bigode? bigode, ó. Não. Se tu falar o Esqueci o nome, nome de repente dele. eu lembro. Esqueci o nome dele. Aí tava com o Reinaldo. Aí o Coronel Abraão me ligou. Ô, Bruno, tudo bom? Queria que você, vi teu currículo aqui, queria que você viesse dar uma aula de demonstração para mim e para pedagoga. Eu, nossa, caraca, eu não imaginava que tinha aula de demonstração. Ah, me borrei todo, né? Mas fui. Aí preparei uma aula de material de aviação em processo. Não, motor reação. Eu fui dar aula de motor reação, cara. Olha que coisa louca. E sempre alternando de motor com estrutura. Mas aí na IAPAC, né, cara, você não vai tão a fundo, né? Você vai Uhum. princípio, né? Ali é o básico. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada, né? E aí eu fui, pô, o coronel se amarrou, gostou pra caramba. Falou, não, por mim, tá ok, é pedagoga, não tá ótimo, a didática tá legal. E aí depois nunca mais saí. Fiquei lá, né, cara? E aí fiquei nesse. Vim dar aula também no Senai depois de um tempo, cobrindo um professor lá no Senai para uma turma de engenharia. Foi uma experiência um pouco mais desafiadora. Eu dei aula numa escola de aviação menor que tinha lá no Norte Shopping, chamada V1, também de Uhum. alguma matéria. Tudo isso, o Sintra, que ele era o chefe, O né? Ele é mediador. que É. ele tinha tipo um CNPJ com alguns professores. E ele é que direcionava a galera. Eu Que era fixo na legal. IAPAC, mas eu dava aula em outras escolas também, com ele, com o Sintra. E aí depois, quando eu saí da V1, da IAPAC,
E a PAC acabou, né? Eu parei de dar aulas, foi em 2015, 2016. Eu fiquei uns dois anos sem dar aula, sem nada. Até que a Aero TD, que é essa faculdade de tecnologia lá de Florianópolis, me achou, né? O coordenador falou, cara, achei teu currículo aqui na internet, tô precisando muito de um instrutor de estruturas e, cara, preciso de você. Eu falei, vamos nessa. E Mas, aí mas, voltei. mas para nível superior, essa da Agora, forma. isso. Essa faculdade, ela é uma faculdade específica da área de aviação, né? Então ela forma Uhum, ciências aeronáuticas e ela tem a formação de mecânico também, né? certo. O curso de mecânico e alguns outros cursos voltados para aviação. E aí lá eu dou aula mais para o curso de mecânico, mas eu sou orientador de TCC também, né? Pô, Então eu legal, acabo cara. tendo a interface com o pessoal, né? Até alguns contatos que eu falei que eu vou te passar de pilotos, né? São pessoas que eu orientei para poder, né, estar participando do bate-papo também. É tudo Uhum, esse pessoal que foi meu orientado, né? Então, aí, pô, você começa. É muito legal, cara, você dar aula numa faculdade, porque tudo que é novo você está sabendo. Você não é pego de surpresa, né? entendi. A Boeing. Não, eu já tô ligado o que está acontecendo com a Boeing. Porque a Airbus agora tem um motor Neo, eu sei, tem um cara que eu tô orientando que o cara voa esse motor, ele me fala detalhe desse motor. Então, são coisas muito Isso legais, é né, cara? maravilhoso, Então, né? apesar de sentir falta ali de estar encostando no avião fisicamente, eu sou um abençoado, eu me considero abençoado por poder estar dando aula ainda, né? E manter essa chama viva aí. Bruno, já que a gente está dentro dessa linha, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu já tenho sim uma opinião, não sei se ela é certa ou se ela é errada, mas é o que eu vejo, especificamente na formação da estrutura. Hoje meio que está morrendo a formação do profissional de estrutura, né, cara? Principalmente no que se diz respeito à parte prática. Eu vejo uma passagem muito superficial nas escolas, isso é até onde eu sei, tá? Eu posso estar enganado, por isso até que eu estou levantando essa questão com você, mas você não vê mais aquela formação bruta do profissional de estrutura que, na realidade, quem era o maior formador, até onde eu tenho a informação, era a Varig. Confere isso daí? Isso, confere. É assim, eu não posso ser leviano falar que não existem outras boas, tão boas quanto. Sim, sim, Tipo, a sim. Latam, a Latam tem uma baita de uma escola de estrutura. Não posso falar da VASP Transbrasil porque não existe mais, mas a Latam hoje ainda tem um professor, Aham. tem um instrutor, que é inspetor, né, o Luiz Simões, um cara que lá tem no grupo lá que a gente faz parte, Eu geralmente, olhei o material dele, fera muito demais, bom, cara, muito cara bom o material dele. feríssima. Cara, tipo assim, é um em um milhão, cara. Aquele cara ali é o cara, né? Então, você vê que ainda tem uma galera muito boa, mas a gente sente falta justamente. Não, eu vou até além, cara, do que você. Esse teu sentimento é verdade, eu compartilho. É, na AeroTD, por exemplo, eu sei que eu não dou aula prática lá, porque, né, eu Uhum, moro em Varginha, ela é em Florianópolis. Mas ela tem no Brasil inteiro escolas conveniadas que o aluno, porque lá é 100% EAD, né? uhum, Que o aluno vai lá e tem que fazer aula prática. Eu sei que tem oficinas muito boas, mas a gente sabe que, igual o que a gente viu, né? A gente tem propriedade para falar na Varig, né? No CTPA, enfim, na própria APAC, que ainda não era o melhor do mundo do prático, mas que tinha muita coisa, a gente é difícil ver, tá muito difícil. E aí, o que eu falei que eu ia muito mais além, em relação ao teórico também, cara. Porque a gente tem muito material bom, mas assim, jogado. O cara joga, certo. né? E foi uma das coisas que eu senti muita falta, né? Que é uma das coisas que está me motivando a criar uma plataforma que ainda não nasceu, mas está em Uhum, desenvolvimento, que é justamente para poder formar essa galera, né? Para o cara entender o porquê das coisas. Porque na estrutura, cara, é muito simples eu falar, cara, esse rebite é escariado, esse aqui é universal. Essa estampa aqui, ó, boleadinha, assim, coloca aqui, essa lisa você coloca ali. Faz prrrá, dá uma batidinha, ou dá tá tudo duas. certo. Cara, não é isso. Por quê? Por que que eu não uso selante quando eu vou botar rebite sólido? Pô, por que que o Hylock tem que entrar com interferência na superfície de alumínio?
Cara, o cara de estrutura ele tem que saber, porque eu passei, eu não sei se todo mundo deve ter passado por isso. A gente passou por situações que você vai colocar o Highlock e o Highlock roda. E aí, libero ou não libero? Né? Você vai ter Como é que você situações que você vai faz? estar lá e, Tá né, curto. E aí, você tá pode curto, e aí? complementar com a arruela, você não pode? O que que você tem Bota a que arruela, não fazer? bota. Passou um fio de rosca, tá bom ou tá ruim? Cara, ninguém explica isso pra gente. E Foi muita na gente que sabe prática. não quer. E muita gente que sabe não é de interesse explicar no momento, não tem paciência, às vezes não tem muita aptidão para ensinar, porque você sabe que tem profissionais incríveis, só que o cara para ensinar, tipo assim, o cara é muito ruim. Não, Uhum. não porque ele é ruim de pessoa, mas porque ele às vezes não tem interesse Isso. em aprofundar desse jeito. Eu tive professores excelentes no Cefet, né? De profissionais. Só que às vezes o cara não sabia te explicar porque não tinha muito interesse da parte dele. Falei, cara, isso é um campo que é muito importante, né? Então, Muito. se tivesse tido alguém preocupado em me ensinar como é que é o tratamento térmico de uma liga de alumínio, e não só pega lá, bota na cestinha, coloca, conta até três, tira e faz tch na água, porque a gente ia muito por um O modelo forno de de sal. toque. É, É, modelo de. Você chegava lá na composta, por que que o pré-preg é pré-preg? Ah, sei lá, porque vem meio molhadinho. Porque ele vem, né? exatamente. Porque se eu Orientação, deixar fora da geladeira, estraga. por Pô, que, tu não sabe, por que que o entendeu? manual está mandando você colocar fibra e orientação diferente, de posicionamento, Então, entendeu? A que trama. palhaçada, bota assim mesmo, Para tá que bom. isso? E vai. É. É isso aí. Então, por quê? Então, isso é que eu senti muita falta. Eu falei, cara, a gente pode trabalhar nisso. Eu sei que tem N pessoas que tentam fazer isso, já vi muito material legal na internet, mas ainda é escasso, né? Então, é uma meta minha, né? É poder contribuir de alguma Pô, que forma, legal, cara. explicando melhor. Eu comecei a fazer aquele grupo, né, que eu criei ali no WhatsApp. Na Eu verdade, não caí tinha por nem acaso lá, caí por acaso. não tinha intenção nenhuma de fazer aquele grupo, cara. Eu que fiz um grupo para todo mundo que tinha aceitado fazer uma aula online, de Uhum. graça, né? E aí o grupo, quando eu vi, tinha cento e poucas pessoas. Eu falei, caramba, tomou outra proporção, né? Eu até fiquei uns meses aí afastado, né? Eu não consegui dar nenhum treinamento, nenhum bate-papo online, porque minha filha passou mal, eu tive alguns problemas no trabalho, alguns projetos que eu não conseguia dividir a minha cabeça em duas coisas, eu Uhum. tinha que dar uma atenção maior lá, mas a gente está voltando aí para agosto, voltar a fazer esses treinamentos. E aí uma das coisas que eu coloquei na cabeça também não é só cobrar, nunca foi pelo dinheiro, né? Antigamente eu pensava, não, vou dar uma aula para arrumar um dinheiro ali por fora, mas não, hoje em dia é mais pela paixão. Tanto é que tem um monte de live ali que eu vou fazer, que é puramente pelo prazer de estar conversando, igual eu tô De- conversando com você aqui, da gente trocar uma Exatamente. ideia. Pô, é como se conheci cara que é do Stock Car. Você nem sabe, tava lá no grupo. Um cara já sênior, assim. O cara ele faz projeto e reparo em Stock Car. E ele veio me Que perguntar maneiro, dica de cara. tratamento térmico em aço, em alumínio. Pô, eu falei, cara, quando que eu ia conhecer esse cara? Né? Lá do Então, seu grupo, tem uma galera que às vezes entra em contato comigo na parte de composta. Você posta um negocinho ali, uma outra coisa, é. tal. De vez em quando a galera, Murilo, isso daqui, como é que faz esse material? Bomba de vácuo? Então, Cara, essa troca é muito legal. Porque é assim, muito eu legal. entrei nesse assunto porque cara, a gente vai estourar, não vai ter jeito. Mas vamos lá. O que Não, que vamos embora. acontece? Porque o técnico de estrutura hoje, até me corrigindo, não que não tenha boas formações, o ponto não foi Uhum. esse, como você falou, só que ela fica restrita à empresa. Essa que é a verdade. Se Aí. um garoto chegar hoje e falar assim, beleza, quais são as especialidades? Chegou, vamos pegar o exemplo da IAPAC, né? Lá atrás. O cara chegou numa escola igual a IAPAC e falou: quais são as especialidades? Ó, tem estrutura, tem aviônica, tem motores e tem a Tema parte de diverso? célula geral, sistema diverso Ah, tá geral. bom. Beleza, eu quero fazer estruturas. E aí? Não tem eu não vejo essa formação. Eu não Não, vejo não. uma escola como oficina igual eu tive no CTPA. Eu fui um agraciado, porque no CTPA você capinava, marchava, tomava piscução, pulinho de galo, É. A ralava igual vassoura sempre estava por perto. vassoura na mão, aprendi a varrer, aprendi a pintar, aprendi a capinar, aprendi tudo. Só que tinha aula prática e tinha um avião, cara. Lá É. dentro da oficina, que o instrutor chegava com um martelo, dava uma pancada na fuselagem, faz o reparo. Eu quero um reparo em flush,
Eu quero um reparo sobreposto, É faz o isso teu aí. reparo. Cara, isso foi espetacular. E É muito dentro da bom. Varig, eu tenho um outro exemplo, que quando eu entrei na Composta, o nosso treinamento, o Maurício, cara, eu tenho uma gratidão enorme por ele, eu falo que foi um dos meus professores dentro da aviação. Cara, ele pegava flap, ele pegava aileron, que estava condenado. Era fera No dia demais. que no dia que estava tranquilo, que não tinha nada para fazer, marreta, pegava o chapolim, dava no meio, ó, faz o reparo. Vamos fazer o reparo quente, usa hot bonder. Vamos usar um filme adesivo aqui, vamos pegar o pré-preg, vamos fazer. E naquilo eu ficava puto, porque eu queria ir embora, não queria fazer nada, não É. tinha nada para fazer. E ele brigava com a gente e botava pra gente pra fazer. Cara, como a gente aprendeu. E hoje eu não vejo. Hoje eu só vejo assim, a formação técnica, mais ou menos o que a gente falou. O cara vai entrar numa TAM da vida hoje, e lá ele vai ser conduzido e vai começar esse treinamento. E você vê também, assim, umas coisas assim, meio muito assim, como é que eu posso dizer? O cara, às vezes o cara tá precisando de alguma coisa, né? Uma instituição, uma escola, tal, e o cara meio que te joga na fogueira. Por exemplo, eu já recebi não poucos convites de cara lá de fora. Ô, seu Bruno aí, tudo bem? Beleza. Cara, tu aceita dar uma aula pra mim? Ó, preciso que tu vá lá para pro Kuwait, forma três caras, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Tá, tu vai ganhar tanto. Ah, mas eu não quero. Não, eu aumento para tanto. Assim, é muito na grana. O cara não, ele não tá preocupado muito se o cara vai sair de lá formado, se ele vai lá liberar helicóptero sem medo de cair. Ele tá preocupado em, ó, toma aí, ó, cumpri meu papel, um abraço. Eu preciso da Isso legislação. É. O CTPA e a EAPAC tinha, né, cara? Não era só aquilo ali de, ah, não, formei o cara, um abraço, dinheiro na conta, vou embora. Não, cara, você viu o cara fala, cara, você aprendeu? Cara, você não tá sabendo fazer? Não, pera aqui. O cara te explicava. Na Varig é a mesma coisa. Cara, que a Varig deve ter gasto de grana para a gente poder aprender as coisas ali na prática, né, cara? Eu lembro Absurdo. que às vezes, igual você falou, às vezes chegava uma época que estava sem serviço, né? Sim, graças a Deus, né? Os aviões estão voando. Os aviões É. estão voando, é Isso. ótimo, né? Quer dizer que a empresa está lucrando. Mas às vezes tinha situação. Eu lembro que o supervisor lá no hangar chegava assim: Ô, novinho, vai catar parafuso. Falei, mas como catar parafuso? Sabe o que é catar parafuso? Ó, tá vendo aquele quadro ali? Ó? Quero que você separe o que que é high lock, o que que é lock bolt, o que que é rebite, o que que é não sei o que, se o rebite é D, se é DD, se é rebite de Monel. Aquilo ali a gente vai aprendendo, cara. Pode Isso parecer uma aí. coisa boba, mas você vai aprendendo. Ele falou, ó, agora eu quero que você vá lá para a oficina e vai ajudar o cara lá. Aí você vai para lá. Quando que você vai abrir um nosicol? No hangar nunca. Na oficina você chega lá e tá aberto, Isso né? aí. Ou quando você vai abrir um flap? No hangar nunca. Lá na oficina o flap tá no osso, né? Então, isso, cara. Por que o cara fez isso? Ele poderia me deixar no setor, comendo um pão de bobeira ali e tranquilo Conversando. esperando chegar um avião. Não, ele falou, não, cara, vai lá, vai lá. Eu vou apontar em quê? Aponta em treinamento. Eu lembro até hoje, cara. Tinha aquele scannerzinho, né? Aquele scannerzinho, né? Chegava, vai Isso, lá, isso aí. lembra? Vai lá, aponta, acho que era 99 treinamento. Vai lá e aponta. Ah, mas pô, não vai pegar mal? Não, cara, vai lá e aponta em treinamento. E ia pra lá, cara. Ia aprender. E, cara, eu vim aprender compósito. Eu nunca trabalhei com a mão na massa em compósito. Mas eu vim aprender compósito numa dessas. Que a gente estava com uma maré assim, muito, muito baixa de metálica. Lembra do Leandro? Trabalhou com vocês lá? Cara de gato? Cara de gato. Ele é Engenheiro engenheiro hoje, tá na na United. United Rapaz, hoje, esse moleque é né? meu Moleque fechamento, meu fera, parceiro, já me aguardo muito fera dele. demais. Muito. Ele, ele foi comigo CTPA para São também. Paulo. CTPA CTPA também. também. Quieto, moleque quieto, né? Na E dele, fera. fera. Aí eu já estava na engenharia nessa época, ele estava ele tava, já era experiente, né, lá na parte de compósito. Eu lembro que o gerente da engenharia, eu não lembro quem era na época, falou: Bruno, tem um curso de infusão RTM Light. Lá no CTCom Pro, se eu não me engano, que era o nome, lá em São Paulo. Vai você e o Leandro. Pega o Leandro e vai lá. Eu lembro que a gente pegou o avião. Foi naquela época que a Varig estava virando, a Gol estava com alguns aviões da Varig, aquela pintura nova. Que eu lembro que o Uhum. pouso foi ruim pra caramba. A gente falou, nossa, aí só virou o nome, estragou o pouso manteiga da Varig. A gente fomos juntos lá, ficamos o dia inteiro lá aprendendo, cara, fazer infusão com mão na massa também, de radome, né, de qualquer outra coisa lá que usava aquele Boegel para aquela preparação da superfície.
Cara, foi muito legal o curso. Falei, cara, o compósito é muito top, né? E os caras não pouparam grana, eles meteram pra gente poder aprender lá. E aí ali eu comecei a me interessar mais por compósito, né? E depois eu aprendi muito com o Rodrigo Gaia, que ele fez mestrado nessa época, era engenheiro lá com a gente também, depois de um tempo, né? Hoje acho que está na Gulfstream, se eu não me engano, ele é Uhum. engenheiro de aeronavegabilidade lá. E, pô, e tu vê, cara, essa galera toda crescendo junto, né, cara? É muito legal mesmo. Muito diferenciado. Fora que a formação, assim, a formação da estrutura, sem imagem comparativa, comparativa de melhor a melhor, mas a formação da estrutura ela é uma formação longa, né, cara? Ela é demorada. Para você ter um profissional formado na estrutura, tem as suas exceções, né? Tem os É, seus prodígios, mas é uma formação longa. Não é uma é. formação de 1 ano, 2 anos. O cara tem que ralar muito Cara, para chegar no eu nível. eu falo que assim, pro cara estar com o básico ali, é entre 3 e 5 anos que você começa a entender por que que você tá ali, né? Eu sei porque comigo aconteceu mais ou menos isso. No início você vai igual um robozinho, cara. O que que é pra fazer? Para marretar aqui, me dá uma marreta aí, que eu marreto. O que que é pra fazer aqui? Para abrir com arco de velocidade lá o porão? Vamos embora que eu vou abrir. Exatamente. Como é que é limpar a corrosão? Vamos embora, vamos limpar. Depois você pensa, pô, cara, tem que limpar a corrosão, E aí, concentração. Aí você limpeza começa a... mecânica, limpeza química, como é que a gente vai trabalhar isso daí? Exatamente, Rapaz, é um serviço exatamente. enorme. É, Bruno, ó, já estamos caminhando aqui para o final. é ótimo. Cara, não tem nem como não falar. A vontade é 2, 3 horas, 4 horas, porque você vai emendando um Ah, assunto no outro vai e isso vai embora, ficando assim para sempre. com certeza. Brunão, vamos fazer uma etapinha que eu tenho feito com a galera? Quem Tá foi bom? o seu maior professor dentro da aviação? Se você puder dar um nome. Sintra. Sintra. Muito bom. Você buscando lá no passado, qual foi o momento mais difícil que você passou dentro da aviação? Ah, cara, Se foi. teve. Teve. Foi quando eu saí. Foi quando eu saí. Eu queria sair porque, como eu falei, né, a parte da engenharia que eu queria explorar, eu sabia que eu Uhum, não resumia só ali. Eu queria explorar essa outra área, né? Mas o coração ficou. E, e eu fico, até hoje, eu fico assim, cara, pô, por que que eu saí, né? Eu tenho isso no coração ainda. entendi. É complicado. Às vezes a gente toma algumas decisões, né, que a gente não sabe por quê, mas é É, Deus, né? Tem que estar sempre é, é. acreditando nas escolhas que vêm dele. Às vezes, cara, é assim, o velho às vezes tem que, às vezes não, tem que sair para o novo chegar, né? Isso Não tem aí. jeito. E eu não iria vivenciar coisas incríveis que eu vivenciei na minha vida se eu não tivesse saído. E graças Exatamente. a Deus tem essa parte da aula que ainda me mantém Esse agarrado com vínculo. vocês aí nessa área. Não tem jeito. Qual foi o seu, falando de trabalho, seu maior desafio? Qual foi o trabalho que você fez que você falou assim, rapaz, esse foi o trabalho? Então, cara, tiveram duas situações. A primeira, de repente, não pode não ter sido muito relevante para as pessoas que eu estava lá na época, mas para mim foi um desafio danado, porque eu dava aula de MAP, né, material de aviação em processo, princípio de inspeção, coisa assim muito genérica. Uhum, Mas o gerente da engenharia na época, a gente retomou um galpão que tinha lá no finalzinho das oficinas da escola de estruturas. E a gente retomou para fazer o Standard Practice, capítulo 51, uhum, né? E eu lembro que o gerente falou, cara, eu preciso que você retome esse curso. Tem muita galera nova, tem uma galera nova que não sabe o que está fazendo. Não veio de uma escola igual vocês. Tinha uma galera que tinha vindo de lugares assim aleatórios. Eu preciso formar esses caras. E a gente tem a gente tem o know-how para poder fazer isso e tem a disposição para fazer. Então, eu preciso que você monte para mim, remonte o treinamento do Standard Practice. Ele pegou um book da Douglas, Xerox da Xerox da Xerox, e tipo, 30% eu não conseguia nem ler o que estava escrito lá. Toma aí, pega como base esse troço aí, monta alguma coisa. Aí eu lembro que eu montei, cara.
um manualzinho. Tem até hoje, tá na internet rodando aí um e-book, Standard Practice, que eu até tenho no meu LinkedIn. Botei lá de graça lá, pro pessoal. Um basicão, só que lá na aula tinha um slide bonitinho. Infelizmente eu perdi, cara, esse slide. Sei lá, era mais de 300 slides, mais de 400, sei lá. Era muita coisa que entrava no âmago da estrutura. Tinha tudo. E aí eu Legal. tava formando essas turmas novas. Eu até ganhei uma carta de reconhecimento na época pelo manual e por essa formação. Para Pô, que mim legal. foi um negócio assim para carreira, na época eu nunca tinha recebido menção de nada. É só, pô, mandou bem, hein? Pô, legal, esse trabalho ficou legal, Uhum. né? E um outro foi o último serviço que eu fiz lá na TAP, que foi lá na Marinha, lá na São Pedro da Aldeia, os caças Skyhawk do Esquadrão AF-1 estavam parados, groundeados já há muito tempo, e a Marinha tava, o pessoal lá do porta-aviões, né, tava tendo que alugar caça da Força Aérea Argentina, se eu não me engano, para poder não perder a hora de voo, né? Acho que eles tinham a F1 também. E já tinha ido para Embraer, já tinha ido para um monte de lugar com corrosão uma viga grandona que tinha lá, cortava o avião de ponta a ponta. Aí eu lembro que eu falei, cara, isso aqui é a coisa mais normal do mundo a gente fazer isso aqui lá na Varig. Ah, não, a Embraer quer trocar essa viga e a outra não garante, não sei o que. Eu falei, cara, a gente pode fazer. E eu lembrava que a gente tinha os DERs, né? Que são os engenheiros que emitem também aquele form do FAA, autorizando determinado reparo, aqueles caras que ficam de fora, não Aham. necessariamente fabricante. Acho que é Engineer, Designated Engineer Representative, acho que é isso. É um representante do FAA, é o Sim, cara que faz. sim. Eu conheci um cara chamado David Lawson, cara meio doidão, assim, sabe? O cara topava tudo. Chegava lá, cara, o avião só sobrou o nariz. Pô, demorou. Vamos botar aí o resto, vamos botar pra voar. O cara era muito louco, né? Mas ele compartilhava a memória de cálculo, ele trocava ideia, ligava, ficava horas contigo no telefone. Falei, cara, é isso. Vou ligar pro David Lawson e vou propor um negócio aqui. Vamos trabalhar junto nisso. Aí eu montei, cara, com um cara lá de Porto Alegre, o Eduardo Malinovski. Gente boa pra caramba, outro cara bom pra você conversar. Tem história, muita história boa. Ele falou, Bruno, preciso montar um case para mostrar para esses caras. E vamos lá para São Pedro da Aldeia, vamos passar um tempo lá e vamos ver o que está acontecendo lá. E aí a gente propôs, cara, um reparo para aqueles aviões. Chegou a implementar e chegou a voar. Conseguiu reativar o avião por causa daquele reparo. Foi A gente legal. fez com colagem foi híbrido, né? Foi uma removemos a corrosão e recuperamos a, a, a parte inferior da viga com metal colado, né? Aplicamos ali todo o tratamento e fizemos a parte de colagem com uma cola especial lá que ele passou. Até esqueço. Até lembro, é tipo um EA 9394, 9396, 934. Aham. só que era uma tal de Magnolia Bond 6398. A gente nunca tinha trabalhado 6398. com essa cola. É lá da Lockheed. O cara da Lockheed que usa muito Pô, legal. essa. Aí ele falou, cara, compra isso aqui, vai ficar bom. A gente fez, o avião voou ainda. Só que na hora do desfecho eu saí, né? Então ficou aquele aberto no coração ali, mas eu fiquei orgulhoso daquele trabalho. Eu achei que foi muito legal. Não por mim, mas pelo fato de da gente ter conseguido fazer uma equipe que ninguém sabia o que que era. Tipo assim, não adiantava perguntar pro cara mais velho do que eu, porque nunca ninguém trabalhou com aquele caça lá, né? Uhum. Pra gente trabalhar em airline, aquilo ali é totalmente novo, né? Diferente, é. E eu lembro que o Ricardo Negrão, ele acreditou em mim de me mandar para cuidar disso aí, né? Então até meu agradecimento a ele. E foi um trabalho muito legal. Isso aí foi um trabalho que eu lembro muito Top. bons olhos. Isso é legal. E a última pergunta é: na sua vida, o que que a aviação representa, cara? Quando Então, você cara, olha toda a história, o que que a aviação representa para você? cara, ela representa paixão, né? Porque é uma coisa é aquela paixão que não acaba, né? Que é uma paixão que se transformou em amor, né?
porque eu escolhi também amar essa área, né? Você que trabalha na aviação, você sabe bem do que eu estou falando, né? É, não vou dizer que eu sou escravo da aviação, né? Porque não é, né? Tanto é que eu consegui sair para fazer outra Uhum. coisa. Mas é um amor grande, né? Que eu acho que não tem fim também. Eu acho que vai até, enquanto eu estiver por aqui, vai existir. Eu tenho muita nostalgia quando eu vejo a aviação, por lembrar também do meu pai, né? Por tudo que ele acabou, com o amor que ele tinha pela aviação, ele acabou transmitindo isso para mim, né? E por que que eu falo uma nostalgia de uma coisa que eu não vivi? Porque cara, eu queria muito ter nascido na época do Constellation, do Constellation. DC-3, do Comet, sabe? Eu sei que, pô, o mundo era meio zoado naquela época, tu morria de gripe, assim, do nada. Mas pensando pelo lado bom, né, cara, eu queria muito ter nascido na época da aviação clássica, né? De ter visto A construção, real né? aerovías. Cara, me fascina demais ver essas histórias antigas, né? Então me representa isso: paixão, amor e nostalgia. Eu imagino porque indiretamente você viveu com as histórias do seu pai, né, cara? Você deve ter se visto naquela situação milhares e milhares de vezes, escutando. E foi um negócio louco. Olha que coisa doida, cara. É, eu não creio muito em. Ah, o destino preparou isso e tal, mas eu acredito em propósito, né? Acho que os propósitos. Cada um tem um propósito e uma hora um propósito de alguém se encontra para um bem maior. Mas, falando assim, um negócio assim que parece destino, né? Eu descobri há uns anos atrás que eu tive um tio que faleceu já há muito tempo, eu nem era nascido quando ele faleceu, que ele trabalhou como mecânico na Varig na época do Constellation. Olha isso, cara. Olha que louco, cara. Minha tia ainda é viva, ela é bem velhinha já. E ela me contou essa história. Ela falou, cara, teu tio mexia, ele parecia o seu Madruga. Cada dia ele estava mexendo com uma coisa. E teve uma época que ele cismou de ser mecânico de avião. E ele trabalhou na Varig nessa época. E nessa época era a época do Constellation. Eu falei, cara, que louco, cara. E olha, depois de, sei lá, 40, Rapaz, 50 anos depois, eu vim me meter nesse negócio, né? tudo acaba tendo uma ligação. E para É, finalizar, duas sugestões aí para o bate-papo, cara. A gente faz o convite, não necessariamente quer dizer que eles vão aceitar, mas a gente sempre faz o convite ali, conversa a maioria, graças a Deus, está todo mundo embarcando. Deixa dois uhum. nomes bons aí para a gente conversar, dois ou três. Tá todo. O pessoal tá passando quatro, cinco, mas até três nomes Então, aí. eu vou dar três nomes para você. Um que eu acho que é meio difícil do cara aceitar, mas é o Sintra. Se tu conseguisse fazer uma live com ele, ia ser muito legal. A gente tem que tentar o contato com ele. Eu não faço ideia de Eu tenho o como achar o telefone Sintra. dele. Eu vou te mandar. A gente pode Eu tentar tenho o fazer o telefone contato com dele. ele. Para não variar também, o telefone dele, a foto é um DC3, que para ele é o C47. Aham. Tem o Sintra, né? Eu nem sei como é que ele tá hoje, já tem mais de um ano, né, que eu falei com ele, né? Eu não sei como é que ele tá, ele já tá idoso, né? Eu não sei como é que ele tá hoje. Tem o Alessandro, que eu comentei contigo, ele é piloto da Latam, ele é piloto de Dreamliner, né? É um cara que tem muita história boa também, muito bom de conversa. E o Marcelo Cunha, meu Marcelo amigão, Cunha. meu irmão, que saca tudo de compósito também. E Muito ó, tem história demais esse cara. legal. Bruno, cara, muito obrigado. Exatamente o propósito é esse, né? A gente viver essas histórias, entender como funciona o processo, a criação do mecânico, do engenheiro, do piloto. Uhum. A ideia aqui é exatamente essa. A parte técnica, a gente sabe que é muito importante, mas o foco nosso aqui são essas histórias. A gente acaba entrando, né, na parte técnica, mas assim, ó, foi muito legal. Muito obrigado pela tua participação. Estouramos aqui um pouquinho o tempo, mas vai ficar do jeito que tá, porque o papo foi muito, muito legal mesmo, cara. De Eu que coração, assim, agradeço, cara. obrigado, tá? Eu Se que quiser agradeço. deixar uma mensagem final aí, mandar um abraço, um alô pra galera, tá com você agora, fica à vontade. Tá bom. Eu que agradeço, Murilo, pelo convite, né? Pô, cara, eu acho que foi muito legal a gente ter se encontrado novamente aí. Apesar de não ter tido tanto contato na época que a gente trabalhou ali no mesmo tempo, mas Uhum.
como eu falei, na aviação a gente acaba se encontrando de novo e super, né, parabenizo a iniciativa. Isso é uma coisa, sei lá, é única, cara. Se tiver, tem em outro país, porque no Brasil não tem nada igual. Tem canais muito legais, né? Eu sou muito fã do Panda Betting, lá Uhum, do Panda Aviation, do Lito, né? Do Aerocast, lá isso. do Aero por trás da aviação. Só que é outro foco. É muito legal no que eles estão fazendo lá, mas o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito específica. Acho muito top, cara, que você tenha muito sucesso nisso aí. O que depender de mim para alavancar, você pode contar. Vamos E, divulgar. e um grande abraço aí para a galera da Chapa, Raiz Varig aí, né? Pô, Legal. os caras aí, quem eu sou hoje profissionalmente e grande parte também como pessoa, eu devo muito a esses caras. E eu desejo muito que Deus abençoe todos eles aí, você também, e que todos os planos de vocês sejam bem estabelecidos, né? E que vocês tenham paz em Amém. tudo que vocês estejam fazendo aí. E que, porque com certeza, cara, esse propósito aí é um propósito muito salutar, é um propósito muito maior do que apenas, né? Um bate-papo, jogar um papo fora. Você desbloqueia cada memória aqui que você está fazendo a vida de pessoas muito melhores, né? Exatamente. Então é meu abraço para essa galera toda aí e um beijão aí para galera da aviação espalhada no mundo aí. Valeu, Brunão. Obrigadão. Fica com Deus aí, cara. Até mais. Obrigado. Obrigado.